Pois bem, amigos, agora chegou o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos terminando uma série muito especial sobre Daniel, as profecias de Daniel. E caso você tenha perdido algum programa dessa série, algum capítulo, basta você voltar em nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você tem lá todos os episódios dessa série, que são 12 programas a respeito de Daniel. Hoje é o nosso 11º e vamos olhar agora para Daniel capítulos 10 a 12, a última sessão profética desse livro. E eu quero motivar você a continuar estudando a Bíblia. Para isso nós preparamos um site com muito carinho para você. É o site bibliamais.com.br. Nesse site você tem acesso a vários estudos da Palavra de Deus e pode compreender a vontade do Senhor para a sua vida. Quero que você pegue sua Bíblia e vamos agora então para o estudo do 10º capítulo do livro de Daniel. A minha Bíblia já está aqui, mas antes de começarmos o estudo, quero convidar você a nós orarmos. Esse livro deve ser aberto com oração, porque ele contém uma mensagem especial para todos nós. É a boca de Deus nos falando. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco, iluminando nossa mente e abrandando nosso coração para aceitarmos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos ao estudo de hoje, o livro do profeta Daniel. Você tem nos acompanhado ao longo de toda esta série e você pode ainda ter em casa essa revista, vai aparecer os caminhos para você solicitá-la. E hoje chegamos ao tema Libertos do Cativeiro. Você se lembra que o povo de Deus passou por alguns cativeiros, né? E dos capítulos 10 a 12 de Apocalipse, que vamos estudar hoje, você vai compreender um pouquinho melhor a respeito desse último cativeiro do povo de Deus. Então, quero convidar você a olharmos para Daniel, capítulos 10 a 12, e aqui Daniel recebe uma visão do clímax da história desse mundo e também da segunda vinda de Cristo a essa terra. Então, vamos à profecia. Deus prometeu que não faria coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós, capítulo 3, verso 7. Então, quando se aproximava o cativeiro babilônico, Deus, por boca do profeta Jeremias, assim profetizou: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Deus está antevendo aqui o cativeiro e orientando o seu povo a que eles se preparassem. Toda a terra de Judá ficaria deserta, o rei da Babilônia chegaria. E de fato, quando Nabucodonosor se assentou no trono, começaram os cativeiros do povo de Deus. O primeiro cativeiro, ou a primeira invasão de Nabucodonosor, aconteceu no ano 605 a.C. Nessa primeira invasão, foram levados cativos para a Babilônia Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. A segunda invasão de Nabucodonosor se deu no ano 597 e a terceira invasão no ano 586. Lembrando que foi no ano 586 que o templo foi destruído. O povo ficou em Babilônia 70 anos escravos e ficaram 70 anos sem santuário. Mas os 70 anos da escravidão, eles não batem com os 70 anos sem santuário, porque o santuário só foi destruído na terceira invasão e ele só foi reconstruído vários anos depois do regresso do povo judeu da Babilônia. Então, o cativeiro, como havia sido anunciado por Deus, tinha um objetivo pedagógico. Deus esperava corrigir o pecado da idolatria entre seu povo e também ensiná-los através do cativeiro que Deus é o grande Deus libertador e que os ajudaria na restauração de todas as coisas.
Pois bem, você vai se lembrar que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia na primeira invasão. E por 70 anos eles estiveram lá em Babilônia. Inclusive Daniel morre em Babilônia e lá é sepultado. Conforme Deus havia prometido, chegaria o fim do cativeiro e o grande nome seria Ciro. O profeta havia dito que Ciro seria o ungido do Senhor para libertar seu povo. E no ano 539, de acordo com a arqueologia, no dia 13 de outubro daquele ano, foi quando caiu a grande Babilônia. Essa história nós vimos aqui em Daniel capítulo 5. E Ciro foi o grande nome desse período. Agora, no capítulo 9 de Daniel, é mencionado que o profeta havia estudado os rolos do profeta Jeremias. Daniel estuda as profecias de Jeremias. E Daniel compreende, através do profeta Jeremias, de que o número dos anos em que o povo deveria ficar cativo seria de 70 anos. Daniel 9, 1-3 fala isso. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros de que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja, Daniel estudando os rolos do profeta Jeremias, e ele chega à conclusão de que o cativeiro deveria durar 70 anos. E qual é a atitude do profeta? O texto diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Essa era uma forma de o judeu demonstrar contrição, arrependimento. Então, ao se vestir de pano de saco e colocar cinza sobre a cabeça, ele estava ali se humilhando perante o Senhor e suplicando que a promessa que Deus havia feito se cumprisse. Daniel fora levado adolescente para a Babilônia. Agora já estava na casa dos 90, dos 80 melhor, e então Daniel esperava que a libertação chegasse. Ciro havia derrotado Babilônia, Dario havia sentado no trono. Quando sai Dario, vem Ciro. Então Daniel percebe agora que era o momento de Deus cumprir sua promessa. E o que faz Daniel? Ele volta o seu rosto ao Senhor para o buscar com oração. A palavra de Deus nos ensina que Daniel era um homem de oração e ele orou para que Deus cumprisse sua promessa. Daniel sonhava em ver o seu povo liberto, voltando para Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava em ruínas, o templo estava em ruínas. O profeta ansiava por esse momento em que no santuário voltariam os sacrifícios. E era isso que o diabo não queria, porque se o templo fosse restaurado, se o sacrifício voltasse, no momento aprazado o Messias viria, e essa seria a derrota de Satanás. E é por isso que Satanás não queria que o povo saísse de Babilônia. Você percebe que Babilônia, nesse momento, é o palco de uma grande confusão, é o palco de uma batalha entre o bem e o mal. E o que acontece em seguida? Verso 1 do capítulo 10. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. A própria Bíblia está declarando de que essa visão tratava do grande conflito. Vamos continuar nossa leitura do capítulo 10. Assim, dois poderes estavam envolvidos nesse conflito, o bem e o mal. Deus intencionando libertar seu povo da Babilônia e o diabo fazendo de tudo para que eles não saíssem de lá. Vamos para o verso 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Esse aqui é o famoso jejum de Daniel. 21 dias, 3 semanas. Durante essas 3 semanas, Daniel esteve em jejum e oração. Daniel havia entendido na Bíblia de que era chegado o fim do cativeiro, agora ele estava orando para que Deus cumprisse sua promessa
de libertar o povo da Babilônia. Mas quando Deus começa a cumprir sua promessa, o diabo se opõe. Não é assim na história do cristianismo? Todas as vezes que Deus levanta um grande movimento, há sempre um movimento de contrafação. Todas as vezes que Deus vai agir na história, o diabo tenta contrafazer as ações divinas. E agora nós testemunhamos um grande conflito. Daniel diz: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como estrondo de muitas águas. Nesta visão do capítulo 10, Daniel vê o próprio Jesus Cristo. Mas como nós sabemos que era Jesus? Basta nós compararmos com Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versos 13, quando João tem uma visão do Cristo ressurreto. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Você percebe a similaridade da descrição de Daniel, da descrição de João? Ambos tiveram uma visão do Cristo. Daniel, do Cristo pré-encarnado. João, do Cristo ressurreto. Daniel, do Cristo antes que ele se encarnasse, o Deus Filho. João, o Deus que ressuscitou. Foi morto, agora vive. E quando Daniel tem essa visão do Cristo ressurreto, ou melhor, do Cristo pré-encarnado, o que acontece? O texto nos diz: fiquei, pois, eu só e contemplei esta visão, e não me restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, ouvindo-as, caí sem sentido, rosto em terra. Dada a reverência de Daniel pela presença de Cristo, dada essa teofania, esta manifestação divina, ele cai como morto. Isso fala da criatura e do Criador. Isso nos mostra quão glorioso é Deus e quão pecadores somos nós. Essa deveria ser a atitude nossa diante da adoração. Nós somos pecadores e nos encontramos com Deus Santo. Com que reverência não deveríamos nós nos aproximarmos de Deus na hora do culto, na hora da leitura da palavra, na hora do estudo, quando queremos ouvir sua voz? Com que reverência! Daniel, que era um homem santo, caiu como morto. Imagine nós, que somos pecadores, falhos e maus. E então Daniel ouve umas palavras interessantes. Eis que certa mão me tocou, disse Daniel, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Aqui é a primeira vez que é declarado: Daniel, és um homem muito amado. Apenas no capítulo 10, 3 vezes, essa declaração será feita. Daniel, você é um homem muito amado. Se a palavra de Deus nos ensina que Deus não muda, isso quer dizer que hoje Ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Você é muito amado. Deus ama você. Todo o interesse do céu é por você. A Trindade e todos os anjos dos céus estão trabalhando dioturnamente pela sua salvação. E é por isso que você está aqui estudando a Bíblia. Esse momento que você para compreender a vontade de Deus expressa em sua palavra, é o momento que o Espírito Santo tem para trabalhar na sua mente, para te ajudar a você entender aonde você vive, o conflito que cercou esse planeta, o destino que nós vamos ter, a volta de Cristo, a restauração de todas as coisas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E o grande objetivo de estudarmos a Bíblia é entendermos a vontade de Deus para a nossa vida e vivermos de acordo com a vontade revelada, expressa em sua palavra.
Daniel, você é muito amado pelo céu. Eu tenho uma mensagem a dizer para você. Eu trouxe do céu uma mensagem. Já pensou você receber a visita de um anjo? E quando o anjo disse que amava Daniel, o fortaleceu. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Daniel estava aí temeroso. E agora chega uma revelação que o anjo traz para Daniel. Versos 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel, a tua oração foi atendida, Daniel. A sua oração foi respondida. Quando você começou a orar, eu saí do céu. O céu me enviou. E o anjo continuou. O anjo disse que a oração de Daniel foi atendida quando ele começou a orar. Mas por que ela não foi respondida tão rapidamente? A Bíblia tem a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui no versículo 13 são mencionados dois personagens. O príncipe do reino da Pérsia e Miguel, um dos primeiros príncipes. De quem a Bíblia está falando? O príncipe do reino da Pérsia é o próprio Satanás. É claro que o reino da Pérsia era Ciro, mas Satanás é quem veio para atrapalhar Ciro e impedir que ele assinasse o decreto, libertando o povo judeu da Babilônia. E quando Daniel começou a orar, o anjo veio responder sua oração, mas também veio Satanás, aqui chamado de príncipe do reino da Pérsia. E agora os dois anjos começaram a brigar. Brigar pela mente de Ciro, por sua vontade. Assina o decreto, não assina. E esta briga entre esses dois anjos durou 21 dias. Mas aí diz Daniel que quando se passaram 21 dias, o céu enviou Miguel. Quem é Miguel? É o próprio Jesus Cristo. Esse título, que significa aquele que é como Deus, fala de Jesus, do Cristo pré-encarnado. É ele que veio até a sede de Babilônia e trabalhou na mente de Ciro para que Ciro assinasse o decreto. E quando Jesus chegou, o diabo foi expulso de lá. Ciro então assinou o decreto e agora o povo de Daniel, os judeus, estavam autorizados a voltarem para a sua cidade, Jerusalém. Agora se cumpriria a promessa. Interessante que quando vamos para o livro do profeta Isaías, é prometido que Ciro, que é chamado de meu pastor, seria o responsável por edificar Jerusalém e por reformar o templo. Isso estava profetizado. Agora Ciro assina o decreto e eles podem voltar. Você sabe que a vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Primeiro no tabernáculo mosaico, enquanto eles viajavam pelo deserto naqueles 40 anos. Depois no templo, que foi construído em Jerusalém, o templo de Salomão. A vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Por quê? Porque o santuário era o sistema tipológico, o evangelho em símbolos, que apontava para a vinda de Cristo. Você se lembra de João Batista? Quando lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Os sacrifícios no santuário apontavam para a vinda do Messias. O diabo sabia que se o santuário fosse reconstruído, se os sacrifícios voltassem, no tempo aprazado o Messias viria. E era isso que ele não queria. Então ele queria manter o povo de Deus cativo em Babilônia, mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. Agora Ciro assina o decreto, porque o próprio Cristo veio para a Babilônia, influenciou Ciro, ele assinou o decreto e o povo agora poderia voltar. Voltar para quê? Para reconstruir o templo de Salomão, que estava em ruínas.
E olha o que diz a palavra de Deus. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Irmãos, que extraordinário! Amigos, que extraordinário! Olhe para esse texto, a declaração do homem mais poderoso da terra, dizendo que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Olhe para esse texto. Ciro é chamado de meu ungido, meu pastor, e aqui você percebe como que Ciro foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele está dizendo: voltem, povo judeu, voltem para Jerusalém, reconstruam o templo, reconstruam uma cidade. Esse Deus de Jerusalém é o Deus verdadeiro. E de fato, isso aconteceu. Em Esdras 6,14, é dito que os judeus, os anciãos, eles edificaram e prosperaram na edificação da casa do Senhor, de acordo com os profetas Ageu e Zacarias. E eles edificaram e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes. Esse texto de Esdras 6,14 é um texto chave da Bíblia, porque ele fala que a reconstrução, tanto de Jerusalém quanto do templo, se deu primeiro por ordem de Deus, o Deus de Israel, e depois pelo decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes. O decreto de Ciro foi promulgado autorizando o povo judeu a sair da Babilônia e a voltar para Jerusalém. Esse decreto foi confirmado por mais dois, o de Dario, que não é aquele tio de Ciro, é um Dario posterior, e depois Artaxerxes, que apenas confirmaram o decreto de Ciro e deram mais força e até ajuda financeira para que a reconstrução da cidade finalmente ficasse pronta. Assim, através dos governantes da Medopérsia, Deus estava agindo para bem de seu povo. Então eles começaram a trabalhar a reconstrução do santuário. Foram tempos difíceis. Para usar palavras modernas, em uma mão eles tinham uma colher de pedreiro e na outra mão eles tinham que ter uma espada, uma arma, porque os povos foram usados por Satanás para tentar atrapalhar a reconstrução. Foi um tempo difícil que eles reconstruíram a cidade. Mas olha o que a Bíblia diz. Ageu 2, 7 a 9. Aqui nós temos uma promessa da vinda do Messias, e aqui você tem a presença de Ageu e Zacarias no ato da reinauguração do templo. Quando a reconstrução terminou e eles foram reinaugurar, assim escreveu Ageu: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu estava presente nessa cerimônia de reinauguração. De um lado, havia uma ala triste, aqueles que haviam conhecido a glória do templo de Salomão, aqueles que sabiam da Arca da Aliança. Agora, havia uma outra ala que estava triste. A ala que havia conhecido o templo, eles estavam tristes porque esse templo não se parecia com o templo de Salomão. A Arca da Aliança não mais estava ali, ela se perdeu. Mas havia uma ala lá na igreja nesse dia que estava feliz. Eram aqueles judeus que haviam nascido em Babilônia. Eles nunca tinham pisado em Jerusalém. Agora havia o templo para que eles ofertassem seus sacrifícios. E no meio dessa cerimônia agridoce, enquanto uns choravam e outros se alegravam, levanta-se o profeta Ageu e diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E nas versões antigas da Bíblia aparece a seguinte tradução: e nesta casa pisará o desejado de todas as nações. Ou seja, Ageu fez uma profecia
de que naquele templo reformado, o próprio Cristo um dia pisaria. Isso encheu o povo de esperança. E Paulo diz que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E em Mateus 24, você tem um momento em que Jesus se aproxima do templo de Salomão e entra no pátio. E quando Jesus entra no pátio do templo, estão se cumprindo as palavras do profeta Ageu. O desejado de todas as nações visitou sua casa. Todos os sacrifícios que aconteciam e apontavam para o Messias teve agora o seu cumprimento. E no tempo aprazado, marcado, Deus veio para dar a sua vida em favor de seu povo. Amigos, ao olharmos para essa história, nós ficamos pensando como que Deus cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Ao mesmo tempo, muitos judeus não quiseram deixar Babilônia depois de assinado o decreto por Ciro. E se você conferir na sua Bíblia em Esdras, você vai perceber que apenas cerca de 2.000 famílias voltaram. E por que a maioria dos judeus não quis voltar ou sair de Babilônia quando Ciro assinou o decreto? Por um motivo: eles haviam prosperado em Babilônia. Eles estavam tão envolvidos com a sedução de Babilônia, com suas riquezas, suas idolatrias, seus prazeres, que eles não quiseram voltar para Jerusalém. E sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi o destino dessas pessoas? Leia o livro de Esther. Todas as dificuldades que os judeus enfrentam no livro de Esther são judeus que não quiseram voltar quando Deus assinalou ou ordenou que eles deveriam voltar. Mas aqueles que voltaram reedificaram uma casa. Qual é o paralelo com os nossos dias? Quando vamos para Apocalipse 18, você tem uma voz anunciando: caiu, caiu a grande Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sim, meus amigos, há um convite em Apocalipse para que nós saiamos de Babilônia. Só existem 2 caminhos. Só existem 2 direções a serem tomadas. Ou permanecemos em Babilônia e o destino será o fogo eterno da destruição, ou nós abraçamos a igreja remanescente e teremos um lugar junto ao trono de Cristo. Todos nós temos que escolher. É uma decisão individual que todos nós temos que fazer. E a pergunta que eu faço hoje para você é: qual será a sua decisão? Que decisão você vai tomar diante das verdades que estamos apresentando? Você deseja aceitar o Cristo como seu Salvador pessoal? Deseja ser liberto de Babilônia para alcançar a vida eterna? Ou você, como os judeus daquela época, vão preferir os prazeres de Babilônia e finalmente serem destruídos com ela? É uma decisão que todos nós temos que tomar. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu espero que o Espírito Santo de Deus trabalhe profundamente em seu coração e te ajude a fazer todas as decisões que você precisa tomar. A palavra de Deus pode ser uma luz na sua vida. E eu espero que esse conhecimento ilumine a todos nós e que nós estejamos prontos para a volta do Senhor Jesus. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida hoje a sairmos de Babilônia. Assim como caiu Babilônia no passado, a atual Babilônia também cairá. E nós te louvamos por isso. Nos abençoa, Pai, e abençoe cada amigo e cada amiga que ora comigo, para que tomemos uma decisão sábia de nos separarmos do mundo de pecado e servirmos ao Senhor. Dai-nos um dia feliz e abençoado na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.